O Enfermeiro da Noite é a nova produção da Netflix que chama atenção por ser um true crime da medicina com uma história impactante performada por um ótimo elenco. O longa ele ganha um ritmo lento e sorrateiro propositalmente, talvez alguns fiquem com o pé atrás, mas vale a pena conhecer essa história, principalmente quem for fã desse gênero. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre O Enfermeiro da Noite, o novo filme que está disponível na Netflix. É um filme que eu já tava assim com expectativas para assistir, porque eu gosto muito de true crime. Tem um ótimo elenco, Jessica Chastain e Eddie Redmayne, que estão nos papéis principais. Então eu gostei bastante e esse vídeo vai ter spoilers mais ali na reta final, que eu quero falar sobre o final, o que eu achei. Então vocês já estão avisados, beleza? Então se vocês querem saber mais sobre O Enfermeiro da Noite, continue assistindo ao vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme. Deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante. Eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Baseado no livro The Good Nurse do autor Charles Graeber, o Enfermeiro da Noite acompanha a Amy, que é uma enfermeira e uma mãe solo. Ela tem duas filhas, ela tem um ótimo coração, porém os seus turnos à noite no hospital estão ficando cada vez mais pesados e fazendo com que ela chegue no seu limite. Além disso, a Amy ela tem uma doença cardíaca grave que faz a sua rotina ficar ainda mais pesada e pior. Mas com a chegada do novo enfermeiro, o Charles Cully, parece que as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis, a rotina parece dar aquela desafogada. Então a gente vê uma amizade se iniciar de forma sincera entre a Amy e o Charles, e ela começa a enxergar ali que as coisas podem melhorar com o tempo e que ela vai ter mais tempo ali para ficar com as suas filhas. O problema é que repentinamente vários pacientes começam a morrer ali na UTI em circunstâncias muito estranhas e o Charlie se torna o principal suspeito. E para descobrir toda a verdade, a Amy ela vai arriscar a sua própria segurança e até mesmo a segurança das suas filhas. Em primeiro lugar, o longa ele apresenta uma narrativa bem lenta e sorrateira, né, propositalmente para poder acompanhar ali o ritmo lento e a forma suspeita em como o Charlie age. Pode ser que alguns achem esse ritmo bem entediante, mas eu sugiro que vocês comprem essa ideia porque o filme ele se desenvolve nesse ritmo para acompanhar o comportamento desse personagem. Assim, o filme se inicia com uma cena em que o Charlie, né, chama os médicos e enfermeiras porque um dos pacientes entra em uma parada cardíaca, então todo mundo tá tentando ali ressuscitá-lo, mas infelizmente ele vai ao óbito imediatamente, enquanto o Charlie fica ali no canto da sala apenas observando, levantando aí a primeira dúvida: isso foi um evento circunstancial ou proposital? Com isso, o público é direcionado para a rotina da Amy, tanto no hospital quanto em casa, além do fato dela ter esse problema de saúde que ela não pode sair contando para todo mundo, deixa ela em cima do muro, uma vez que ela não pode revelar sua condição porque ela corre o risco de perder o emprego. Então ela precisa do dinheiro para fazer o tratamento, para pagar a cirurgia, pagar as contas de casa, cuidar das suas filhas. Então é por isso que ela fica ali em cima do muro, né, naquele ritmo frenético de trabalho e ao mesmo tempo ali sempre passando mal. Essas cenas são bem angustiantes porque a gente fica com medo de que aconteça alguma coisa grave com ela ali naquele instante. E também a gente vê a amizade dela com o Charlie crescer e a gente compra essa amizade dos dois, tanto o público quanto ela, uma vez que o Charlie ele apoia ela em momentos cruciais, tornando-se aquele grande parceiro no trabalho e amigo pessoal. Quando a primeira morte acontece de uma paciente cujo diagnóstico não levantava nenhum risco de morte e ela morre assim repentinamente, obviamente inicia uma investigação de dentro para fora, ou seja, o hospital começa a suspeitar primeiro, inicia uma investigação interna e por padrão eles acabam chamando a polícia. Só que os dois detetives que são chamados para investigar, eles começam a suspeitar, começam a perceber falhas na procedência desse caso e eles começam a buscar ali as pistas para descobrir a verdade. Outro ponto positivo aqui de O Enfermeiro da Noite é que o filme não tem a necessidade de deixar tudo mastigado aqui. Pelo contrário, ele entrega os elementos que vão contribuir para a interpretação do público. Então a gente tem diálogos curtos e certeiros, a gente tem as pistas que vão surgir no decorrer da história e, é claro, a performance do elenco que é
maravilhosa, sem contar também que tudo isso é complementado com um jogo de câmeras e luzes que vão deixando aí a atmosfera sombria e misteriosa. Há muitos closes nos rostos dos personagens que muitas vezes eles surgem ali em contornos escuros, né, com um cenário ali com uma luz fosca de fundo, para poder enaltecer a suspeita em cima do Charlie, enquanto a Amy ela tenta ali descobrir o que está acontecendo à medida que vidas vão sendo perdidas pelos corredores do hospital, inexplicavelmente à primeira vista. Muito do desenvolvimento da história se deve à performance excelente dos protagonistas. O ator Ed Redmayne, ele entrega um Charlie que é camuflado sob a pele de um homem atencioso, respeitado, adequado, dentro e fora do hospital, que em nenhum momento você chega a suspeitar dele ali à primeira vista, né? Mas à medida que as mortes vão acontecendo, ele meio que ganha aquela imagem de anjo da morte, porque ele tá sempre ali observando, tá sempre no canto. Então eu meio que apelidei ele de anjo da morte, mesmo que em nenhum momento o filme mostre ele em ação. A gente não vê ele tocando de forma imprudente no paciente com a intenção de matar, né? Então, a partir daí a gente anseia, né, por uma motivação, pela explicação, e aos poucos a gente vai descobrindo o modus operandi dele. Aí a gente descobre como ele faz para matar as pessoas, né, se é de forma aleatória, se ele escolhe o paciente a dedo. Então, até o final do filme a gente entende como ele age dentro do hospital. A atriz Jessica Chastain também entrega uma ótima performance aqui no filme. Ela mostra um outro lado ali da Amy de uma forma real, palpável, em que a gente sente ali que ela é uma ótima enfermeira, ela é uma ótima mãe, ela é dedicada aos seus pacientes. A gente vê o quanto ela entra em desespero ali por conta do seu problema cardíaco, em que ela fica ali com medo de perder o emprego, ao mesmo tempo que ela se sente culpada por não tá mais tempo ali com as filhas, mas ela não pode perder esse emprego para ter dinheiro para poder se cuidar das suas meninas. Então a gente sente isso em cada cena ali no momento que a gente está assistindo, e a gente também vê essa amizade dela com o Charlie ali crescendo, e o que faz com que essa química não a torne cúmplice, porque de uma forma inocente ela acredita nele, ele é um enfermeiro, ele tá cuidando, e essa amizade vai surgindo de forma natural. Então ela vai comprando essa amizade. Então em nenhum momento ali ela é rotulada como cúmplice, tá? Mas à medida que a investigação começa e vai crescendo, a verdade vai aparecendo, e o olhar dela diante pro Charlie transforma ele completamente, o que faz ela tomar as decisões certas, sem impulsividade e de uma forma controlada e sob proteção. Outro ponto positivo de Enfermeiro da Noite é a retratação da eficácia da polícia pelo ponto de vista dos detetives, o Brown e o Baldwin, que não aceitam essas provas aí pela metade e ficam indignados de como o hospital realiza a investigação por debaixo do tapete. E se tem um detalhe que deixa a gente bem irritado e com muita raiva quando tá assistindo o filme, é a má conduta do hospital ao fazer essa investigação, porque se a gente for reparar, todos os hospitais pelos quais o Charlie trabalhou, ninguém fez absolutamente nada, entendeu? Deixou ele simplesmente ir. Era para ele ter sido pego há muito tempo. Então a gente vê que grande parcela da culpa é do hospital, porque trata essa situação como se fosse apenas um contratempo para não ter problemas financeiros e nem judiciais, né? E a gente vê muito pelas cenas da diretora Linda, né, na forma como ela trata os policiais, entrega informações pela metade, eles precisam entrevistar os funcionários e ela tá sempre por perto ali para ficar analisando, observando o que eles vão falar para não prejudicar a imagem do hospital. Então isso dá muita raiva. E essa temática, ela foi similar e foi retratada nas séries Dr. Death, que também é um true crime, e 5 Dias no Hospital Memorial, que é uma série do Apple TV Plus, também baseada numa história real. Agora essa segunda parte com spoilers, porque eu vou falar sobre o final do filme e também vou trazer algumas informações sobre o caso real, beleza? Como eu disse, Enfermeiro da Noite, ele se desenvolve aqui de acordo com a conduta do Charlie. Então na reta final temos uma confissão dita em poucas palavras, né, em que o texto que apresenta ali no final do filme é complemento o desfecho dessa trama. A verdade é que na vida real o Charlie Cullen ele nunca revelou a verdadeira motivação para ele matar essas pessoas, e acredita-se que esse número chegou a 400 vítimas,
né, durante 16 anos em que ele trabalhou como enfermeiro. E para não pegar pena de morte, ele confessa o assassinato de 29 pessoas e atualmente ele cumpre 18 prisões perpétuas sem liberdade condicional até 2403. Ou seja, gente, ele pegou prisão perpétua e vai ficar preso até morrer. É isso. E finalmente, no decorrer do filme, a gente descobre qual que é o modus operandi do Charlie. Então, ele nem sequer tocava no paciente. O que ele fazia? Ele pegava aqueles saquinhos de soro fisiológico e fazia um furo bem mínimo ali, injetava altas doses de insulina e um outro medicamento que é citado no filme, antes que qualquer enfermeiro pegasse esse soro fisiológico para administrar o medicamento no paciente. Então aquele soro fisiológico já estava alterado, já estava com altas doses do medicamento, então a pessoa ela tomava aquele medicamento sem saber o que tinha ali dentro e morria em poucas horas. Então esse era o modus operandi dele. Então assim, ele também não escolhia se era o paciente X ou Y, era de uma forma aleatória. Quem pegasse o soro fisiológico alterado se ferrava no final, era dessa forma. E na vida real não teve nenhum processo criminal contra esses hospitais, o que aumenta a nossa indignação por saber que isso aconteceu, pode acontecer futuramente e nada vai ocorrer com esses hospitais, né? Ao invés deles cortarem o mal pela raiz, eles vão ficar tratando por debaixo do tapete, tratando como contratempo, para não manchar a imagem do local, não manchar a imagem dos médicos. É sempre assim, né? Então no final a gente sempre fica com aquele sentimento ali, sabe, reprimido, de raiva, de repulsa, por saber que isso poderia ter sido solucionado muito antes e muitas vidas poderiam ter sido salvas, o que não aconteceu. Apesar dessa história chocante e triste, a gente tem um pingo aqui de final feliz. No fim das contas, a Amy ajuda a polícia a capturar o Charlie e ela finalmente consegue fazer a cirurgia para tratar o seu problema cardíaco. E atualmente ela mora na Flórida com as suas 2 filhas e seus netos e ela continua sendo uma boa enfermeira. O Enfermeiro da Noite é um true crime da medicina que traz uma história que choca em meio ao silêncio. Vale a pena assistir. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica sobre o filme O Enfermeiro da Noite, que está disponível na Netflix. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam dessa história aí que impacta mesmo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!